Olá, olha aqui Silvana Rosa mais uma vez na nossa quinta-feira, como de todas as outras vezes. Tem gente da equipe que está me falando que eu estou falando baixo. Então, toda quinta-feira a gente está aqui falando sobre marketing digital, sobre negócios, sobre vender mais, sobre posicionamento, sobre empreender no marketing digital. E se você estiver me acompanhando no canal do YouTube ou no canal da rádio no direto ou ainda no meu Instagram, Silvana Rosa, seja bem-vindo. Pode mandar sua pergunta, sua dúvida, sua mensagem, a gente vai tentar responder aqui. Hoje, com muita alegria, eu estou aqui com uma figuraça. Vamos dizer que é o Denis do Pimentinha, né? O americano tem o brasileiro aqui. Pode daí pra lá, viu? Obrigado por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço o convite e a persistência, né? Porque a Thomas Edison me ensinou sobre persistência, mas a Silvana Rosa com o convite para eu estar aqui, pra gente estar junto. Muito obrigado você pelo convite, pela persistência e entender a nossa agenda maluca, tão louca aí. Estamos aí para somar. Vamos que vamos. Vamos lá. Renner, você é uma pessoa que... Será que a tua mãe já falou assim... Por que, meu Deus, eu tenho um filho assim? Ô, gente, eu sou a prova viva de que ninguém nasceu para dar tão errado e precisa dar errado, assim. Porque se tem uma coisa que eu tinha, era tudo para dar errado, né? Desde criança, assim. E hoje Bom, deixa eu me apresentar, né? Prazer, senhoras e senhores, eu sou o Renner Silva, eu sou palestrante, professor, engenheiro, mágico, olha que loucura. Pois é. E mais um monte de coisa aí que depois eu falo com mais calma. Mas hoje eu fui consagrado no mercado como palestrante. E é muito louco, né? Porque é difícil falar assim, cara, existe uma profissão de palestrante, geralmente a pessoa é muito boa em alguma coisa e dá palestra sobre aquilo. E é verdade. E eu sou muito bom em dar a volta por cima, sacou? Eu sou muito bom em acreditar em mim mesmo e fazer as pessoas acreditarem nela. Então a minha história que eu conto na palestra é uma história muito simples, né? A história de um jovem que tinha tudo para dar errado, mas deu certo porque acreditou em algo muito importante. E seja lá qual for o seu desafio, qual for o seu problema, qual for a sua vida, eu te falo, cara, pra tudo tem jeito. E aí eu fico pensando, como é que eu nasci? Eu nasci pelado, banguelo, careca, melando num negócio que eu não sabia o que era. Um cara bateu no meu bumbum, olhei pra essa mulher, falei, será que a minha mãe engasgava com a placenta? Cara, eu tô aqui. Como todos, né? Não tem nada que a gente não possa superar. Então é um pouco sobre isso. Mas assim, voltando à minha pergunta, você acha que a tua mãe... Boa. Em algum momento falou isso? Ela nunca me... Olha que loucura, Silvana. Ela nunca me assumiu, mas eu tenho certeza que ela já teve vergonha de ser minha mãe. Porque na escola, por exemplo... Gente, eu nunca mexi com drogas, eu nunca roubei... Não, roubei. Eu roubei picolé na padaria. Aí meu pai Olha a confissão do E aí cara. meu pai descobriu e aí ele chorou. Foi a única vez que eu vi meu pai chorar. Ele falando comigo que era a maior decepção da vida dele e tal. E aí nós fomos lá, pagamos o picolé e eu parei de roubar. Você viu que mas a minha mãe nunca assumiu, mas eu tenho certeza. Reunião de pais e mestres na escola, o primeiro assunto era sempre Renner Alexandre Silva. Os pais de outros colegas perguntavam quem é a mãe, se é que tem mãe. Esse tal de Renner Alexandre Silva, de onde veio, para onde vai. Por quê? Porque era uma criança hiperativa. Hoje tem nome, né? Hoje tem nome, TDAH. Naquele tempo era menino encapetado. Naquele tempo era endiabrado, naquele tempo era menino atentado, arteiro, tinha vários nomes. Mas eu era uma pessoa que não cabia dentro da classe. Eu tenho 6 cérebros, né? Todos pensam ao mesmo tempo. Eu costumo divertidamente está aí dentro. Eu costumo ilustrar a minha TDAH, porque graças a Deus eu tenho, isso é um dom, e se Deus fala comigo, Renner, vai voltar na terra. Você quer vir com, sem eu com. Porque Jura? eu sempre olho para qualquer coisa na minha vida como um dom, com habilidade, né? Quando eu falo para as pessoas que qualquer problema te mostra uma vantagem de mesmo tamanho e proporção, parece historinha. Mas eu tenho TDAH e eu acho maravilhoso. A minha palestra tem ali 1h30 de palestra para mais, eu nunca escrevi a palestra. Porque são histórias que meu cérebro vai pensando de forma simultânea. Claro que tem o outro lado. Eu atrapalhava a aula, eu não conseguia prestar atenção, eu tenho dificuldade de ler. Olha então, que loucura. assim, as mães que têm uma criança hoje hiperativa, que está diagnosticado ou não, né, com TDAH, ou eu tenho SAP, SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Então eu penso muito rápido em várias coisas e eu chego à conclusão e quando eu falo, eu já estou dando a resposta do final. E daí a pessoa fica boiando na minha frente. A boca não consegue acompanhar a mente, né? Então eu sei que eu tenho esse probleminha de tentar desacelerar para falar algo para algumas pessoas, porque minha mente é lógica e eu consigo pensar e chegar na conclusão, às vezes, final, antes da pessoa concluir. Daí dá
um estresse, um nervoso, porque a pessoa ainda está digerindo. Você sabe quanto que é 1 mais 1, 2? Tipo isso, né? Claro, é 2. É isso a resposta. Então, assim, as mães que estão nos escutando, nos vendo hoje no YouTube, ou se quer ver quem é essa figuraça que está aqui comigo, vai lá no canal do YouTube da rádio, a gente está ao vivo, ou depois você pode ver o replay. Ela pode ter esperança, né, de que um dia o filho possa ter um caminho, uma carreira que ele consiga se encaixar, que não seja nos padrões que o mercado, a corrida dos ratos exige das nossas vidas, né? Porque existe um padrão estabelecido dentro da comunidade brasileira e quiçá mundo, mas principalmente a comunidade brasileira, de que a gente tem que ser bom filho, a boa criança, não chorar, bom filho, bom jovem, bom estudante e se casar, um excelente esposo ou marido, né? Esse é o dogma de que todo mundo tem que ser esse... E se entrar numa empresa, amém para tudo. Não pode questionar. Então, quando a gente sai fora dessa curva, eu falo a gente, porque eu sou uma pessoa que eu não aceitei alguns padrões, não aceitei que tentaram me colocar em alguns lugares, eu saí. Então, tem possibilidade, sim, da gente ser feliz no que a gente escolher e se adaptar para trabalhar. Então, se alguém está acompanhando a gente, pode vir aqui para o digital que a gente está aqui ao vivo. Renner, eu acompanho você e a gente divide palco em alguns lugares, mas ao vivo... Aqui eu quero desconstruir esse Renner que já está montado aqui palestrando. Quero falar do homem que hoje, quando a gente estava falando ontem, né, você segue quase que o mandamento lá de honrar o pai e mãe, Efésios, né, 6, na risca, né, porque hoje você, no final da tua palestra, você fala que tem duas crianças dentro de casa, isso. 2 filhos, no qual você termina a palestra dizendo que está voltando para eles ou não. Hoje você consegue ser orgulho da família ou só dos teus pais? Ainda continua com o atrito dos irmãos? Gente, a palestra dele é só sobre 3 irmãos que aprontavam e ele se sentiu excluído. Daí agora ele é o escolhido. Deixa eu contextualizar. Para as mães que estão aqui, deixa no seu comentário para a gente fechar aquela página aqui. 2 acelerados falando, eu quero ver quem vai acompanhar isso aqui. É bom que você assiste de novo e aí você vai se enriquecer mais uma vez. Mas para as mães, tem sim como o filho ser feliz. Hoje a minha maior especialidade, Silvana, não sei se eu já te contei, talvez já tenha te contado, não é palestrar, ainda que tenha sido eleito o melhor palestrante do Brasil, mentor de palestrante, 1.358 apresentações até anteontem. Não é a minha maior especialidade. A minha maior especialidade é ciência da felicidade e bem-estar. Eu sei e explico cientificamente, em caráter fisiológico, o que faz uma pessoa feliz, realizada e bem-sucedida. Mas não é esse o caso hoje, mas é só para te dar autoridade e falar para a mãe, tem como ele ser feliz? Sim. E rico. E a chance de ele ser rico sendo fora da caixa é muito maior do que ele sendo dentro da caixa. Porque é muito simples você pensar. A maioria das pessoas hoje tem esse padrão, certo? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Ó, falo mais rápido que a boca pode falar. Vou te fazer uma pergunta óbvia. A maioria das pessoas tem sucesso? A maioria das pessoas tem uma vida próspera de verdade? Então, não, a maioria das pessoas tem anos de carreira dentro de uma empresa. Então a maioria das pessoas estão erradas. E aquele negócio robótico, que ela não sabe por quê, mas ela acorda às 5h30 da manhã, pega um trânsito infernal, chuva, frio, ou verão, calor, vai para o trabalho, trabalha onde que é meio que robótico e volta para casa. Às vezes infeliz. E daí em casa, às vezes... Continua infeliz. Continua infeliz, ele volta para casa porque ele precisa dormir. Exato. Mas eu vou explicar para a mãe o porquê que a mãe pensa assim, tem essa preocupação e quer que o filho se forme. Isso. Gente, eu não estou falando mal de faculdade. Eu estou falando que faculdade foi feito para preencher posto de trabalho. E se você vai pegar esse conhecimento e empreender, você vai fazer mais dinheiro que os outros. Mas no tempo dos nossos pais... era muita vaga de emprego para pouca gente. Então, as pessoas escolhiam onde elas iam trabalhar, que pagavam melhor. Então, lutava por um grande emprego, uma grande empresa. Hoje em dia, é muita gente que saiu da faculdade, muita gente qualificada para pouca vaga de emprego. Então, as empresas que escolhem onde elas vão pagar menos. Então, esse modelo emprego, faculdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Assim, faculdade é maravilhoso, é melhor do que nada. Eu sei que tem muita gente de todos os níveis ouvindo a gente não pode ser leviando. Uma pessoa muda a vida dela na faculdade, mas a pessoa tem que entender que ali é o meio, ali é o caminho, ali não é o fim. E aí tem um mundo de coisas aqui fora. E aí,
Bom, fechamos essa parte aí. A mãe, fica tranquilo, se seu filho é daqueles encapetadinhos assim, põe a mão na cabeça dele, abençoa. A minha tia Fiinha, ela sempre falava, porque eu apronto desde que eu sou muito Adoro criança. os nomes né? antigamente. A minha tia Fiinha, ela falava, tia Fiinha, tia Vani, Tizi, Tinené. E Tibelinho. Os 6 irmãos da minha mãe. E tia Zuma, que é a minha mãe. Que é engraçado, né? E aí, a minha tia falava assim, minha mãe chorava. A minha mãe chorava, colocava a mão na cabeça e falava, meu Deus, aonde foi que eu errei? Porque não tinha diagnóstico. Então ela falava assim, o Rainer não me dá trabalho, o Rony não me dá trabalho, porque lá em casa é Rainer, Rony, Renner, Ronara. É sempre o Renner, aonde foi que eu errei? E a minha tia falava com ela assim, Zuma, calma, esse menino vai dar muito orgulho pra gente ainda. E toda vez que a minha tia me vê, que ela ou me vê ou fala no telefone comigo, quando eu vou à casa da minha mãe, que elas conversam todos os dias, eu não sei de onde sai tanto assunto para 2 horas no telefone todos os dias, porque quando eu chego na porta do apartamento da minha mãe, lá na rua do prédio, eu já sei que ela tá falando com a minha tia, porque a minha mãe não fala alto. A minha mãe berra no telefone. Coitado dos vizinhos. Se ela desligar o telefone, a minha tia, que mora a 200 km de distância, vai ouvir a voz dela, de tanto que ela grita. Então ela chega e a minha tia sempre tem essa lembrança. Então eu sempre falo isso com as mães. Se seu filho dá trabalho, mas você ensinou os princípios, os valores. Eu nasci num lar evangélico, graças a Deus. Então, sempre que eu errava, pulava no cemitério. Tem um amigo de infância aqui que pulava no cemitério comigo. Ia pra baile funk. E aí eu aprontava porque eu gostava de aparecer, né? Mas meus princípios estavam ali. Então eu sempre soube que era errado. O que eu fazia de errado, quando eu roubei picolé, eu sabia que era errado. Tanto que eu tremi a ponto do cara ver que eu estava fazendo alguma coisa e ver que eu chamar meu pai. Então, tudo que eu fazia de errado, eu sabia que estava errado. Então, preocupa com os princípios e valores. Quando a Bíblia fala, ensina teu filho no caminho que ele deve andar, isso é neurociência. Isso não é só a Bíblia. Isso é a Bíblia explicando o comportamento e hoje os estudiosos provam a mesma coisa com outras vertentes. E aí, na minha casa, eu era o último filho, o Rainer era o primogênito e o Rainer era tudo do Rainer, né? O dono da casa. Inclusive tá no dicionário, pra você que não sabe. Primogênito significa dono da casa. Porque o mais velho tem tudo, né? Impressionante. O peito de frango era do Rainer. O pão do Rainer era bonitão, uma bisnaga grande, assim, que ele enchia minha boca d'água. Eu tinha um pãozinho só. O copo de coca do Rainer era aquele grandão do Star Wars, assim, de plástico, um canudo. O meu era de gelé de mocotó. Quantas mães devem estar achando que é o mesmo copo, só muda a cor, assim, mas o do outro é maior, gelé de né? mocotó que tava trincado e se quiser e não reclama, mas tudo bem, teve os méritos dele. Mas hoje, graças a Deus, o Rainer, que sempre foi o meu exemplo de vida, sabe aquela relação de tudo é pra ele, mas eu quero ser igual a ele? Esse cara tem alguma coisa especial? Então hoje eu sou um produto dos meus pais e do meu irmão mais velho, que assumiu o papel de pai na ausência do meu pai. Não que meu pai fosse ausente, mas meu pai tinha que trabalhar. Ele passava dias, semanas fora de casa para trazer dinheiro para comprar sustento, material escolar, uniforme. Você é filho de pastor, né? Filho de pastor. E aí, meu pai sempre foi pastor, mas nunca teve igreja. Então ele sempre auxiliou outros pastores nas igrejas. E aí, o Rainer teve o papel de ajudar a minha mãe a criar Rony, Renner e Ronara, mais ou menos a mesma idade. Tem 1 ano e meio de diferença em média. Nossa, escadinha. Entre os 3 e 10 anos em média de diferença do Rainer. Então não tinha como ele não ter um papel de frente da casa. Mas hoje o Rainer é grande amigo, grande parceiro, fala, tem muito orgulho de você. A minha irmã fala, é incrível ver a pessoa que você se tornou. O Rony, que é mais caladão, vai na minha casa e fala, cara, que incrível que você faz. E eu vi o meu pai falar, não, calma, vamos devagar, que essas coisas eu não conto normalmente, né? Ouvi a minha mãe falar, depois de tudo que a gente viveu, com aquela carinha que eu em miúdo, falar assim, eu tenho muito orgulho do Renner. É uma coisa que só abri. Mas eu não fui miserável. Vocês entendem a diferença entre pobre e miséria? Eu vim da pobreza. Você veio da pobreza quase miséria para lá da miséria, né? Irmão tem filhos incríveis, mas um deu problema. Um irmão do meu pai morreu na cadeia com HIV e tá tudo bem, mas foram escolhas. O meu pai com 18 anos de idade olhou para aquela miséria onde ele puxava a carroça no lugar do cavalo, guiado pelo seu próprio pai em troco de comida, e falou, cara, eu não sou daqui. Eu não sou desse mundo. Isso não é para mim. E meu pai veio para Belo Horizonte alistar, ele morava em Governador Valadares, e quando ele chegou aqui em Belo Horizonte, ele nunca mais voltou para casa, porque ele não aceitou. Meu pai comeu o pão que o diabo amassou e nunca deixou faltar nada dentro de casa. A gente tinha uma vida humilde, tinha, mas comia carne todo dia. Salsicha é carne, Silvana? É, né? Salsicha é carne, derivado, ovo né? é carne, bife de hambúrguer é carne. Então pronto, não é carne. Tinha carne todo dia lá em casa. E meu pai foi o herói da minha vida, porque foi o cara que não aceitou a pobreza. Hoje, a prosperidade que eu tenho, não é porque eu sou demais,
Tá, eu sei, filho do Deus vivo, e eu sou demais porque eu honro tudo aquilo que Deus e meus pais me deram. Mas eu tô onde eu tô hoje porque eu comecei de onde meu pai parou. Porque se eu tivesse começado da miséria, eu não sei se eu teria a força dele. E aí hoje, ele vai fazer uma pregação numa igreja, já tá mais velhinho, né? E ele me fala Que sobre o idade que ele que tá? ele tá com 76. Meu tá com 82. Nossa senhora, nós vamos chegar lá. E aí ele vira pra mim e fala assim, eu tô querendo fazer uma pregação sobre esperança. E sempre foi um cara que falou muito sobre esperança. E aí eu falei, tá, me conta o que você vai falar. Eu vou falar isso, aí eu pego, bom, quase um copywriter, né? Ajusto o discurso dele. Pra quem não sabe, copywriter é um texto persuasivo. Eu falo bastante aqui, o pessoal tem já Então, vídeos ótimo. meus que falam só sobre as atividades que você pode estar exercendo no digital. No digital, muito bom, muito bom. Continua colado aqui com Silvana, escolhe o que você se adapta aí e vai fundo, porque tem um mercado novo aqui sem barreiras. Carente de gente para nos gente. servir, né? Por exemplo, hoje nós estamos no palco, mas tem muitas pessoas que podem estar nos servindo. Exatamente. Mas não só nós, outros colegas nossos não tem pessoas para trabalharem para eles. E não tem uma faculdade de marketing digital, Não, sabe por quê? a faculdade de marketing digital porque tem que formar professores. Então, se nós temos professores aí. e o MEC demora demais para poder formar, aprovar, vamos aos cursos livres. Então, curso livre, gente, você consegue hoje em 3 meses ter uma profissão, às vezes, que rende muito mais do que uma faculdade. Exatamente. E outra, por que não tem faculdade de marketing digital? Olha um outro ponto. Porque para ter faculdade, o professor tem que saber muito. E o professor que sabe muito está ganhando muito dinheiro, não vai querer dar aula. Então é uma profissão muito, muito, muito rica. E aí eu peguei o discurso do meu pai e hoje eu sou um mentor de palestrante, né? Eu monto as palestras, eu escrevo a história da vida da pessoa. E aí coloquei ali e tal. Aí meu pai, isso pelo Zoom, né? E aí acabou, meu pai ficou maravilhado e falou assim: você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Putz, o cara que tinha nota vermelha, o cara que era o burro da época, o cara que era, sabe, o péssimo exemplo, o cara que, pai de outros amigos, não deixava eu andar comigo. Aqui tá um amigo de infância. Pra você que tá me acompanhando no Instagram, vou mostrar a carinha dele, ó. Esse é o Fred Sopão, ele era o mais medroso da turma. Ele falava assim, não, vocês vão lá, eu vou ficar vigiando. Ele era o vigia. Sempre nessa história. E aí hoje poder olhar e ver, respondendo a sua pergunta, né? Ver o que a minha família pensa ao meu respeito, é muito louco. É louco, né? Eu sou a mais velha da dupla, né? Eu e minha irmã. E por eu ter estudado bastante, me formado, tenho 3 formações, sempre fui a referência de tipo, pergunta pra Sirvane, porque eu ganhei um nome que meu pai não consegue dizer. Sirvane. E ele que escolheu esse nome, enfim, tem toda uma história em cima do nome. Mas sempre foi da guria lá que gostava de ler. Mal sabia que eu estava fugindo de um monte de coisa que estava acontecendo ao meu redor. E eu mergulhava nos livros para tipo, me deixa aqui. Que aqui eu ganhei o respeito porque eu estava lendo. Então, era uma maneira de eu estar fugindo. Mas assim, esse reconhecimento deixa a gente ter uns centímetros mais alta, né? É muito louco. E hoje eu tenho quando a gente fala de propósito, né? Quando a gente vê o slogan da rádio conectando pessoas e unindo propósitos, eu muito cedo na minha vida eu entendi o que era propósito. Propósito é algo que transcende o eu, né? Propósito, na minha definição lá no método 5, que é a minha imersão de ciência da felicidade, que nem estou fazendo mais por enquanto, é algo que transcende o eu. A palavra mais falada no mundo inteiro, em qualquer idioma, é o pronome pessoal eu. Porque eu sou a pessoa mais importante. Qual a dor de dente que mais dói, Silvana? A que você estiver sentindo. A minha? Qual a dor de cabeça que mais dói? A sua. A minha. Pra você é a sua, né? Então, quando a gente transcende o eu, e é muito essa coisa de servir, mas servir ao Criador, servir a Deus, servir ao mundo, sabe? Se sentir pertencente. Quando eu era mágico, eu comecei minha carreira fazendo mágica, e minha mãe perguntava assim, Rene, mágica é de Deus? Aí eu mostrava pelo truque, ela falou, então deve ser de Deus mesmo, né? Porque não é coisa do diabo, não, né? Pô, isso é muito válido para esclarecer as pessoas, são tudo truques. A gente não gosta do nome truque, né? Então tem aquela magia, mas não tem nada a ver com a magia negra, nada disso. E aí, eu sempre saía de casa com propósito. Não era fazer mágica. Eu saía para fazer as pessoas esquecerem que elas tinham problemas.
E isso me fazia sentir muito importante. E eu entendi depois que isso era propósito. E aí, quando eu tava no auge da minha carreira de mágico, né? Tava contratado pelo Silvio Santos, fazendo pegadinha mágica pro programa do Silvio Santos. Inclusive, tem umas na internet ótimas, que eu amasso uns cachorros, o pessoal me bate, aparece uma cobra, enfim, é uma loucura. E aí, no auge da minha carreira, todos os programas de TV, Ana Ratinhos, Pânico, enfim, mais você, eu abandonei a carreira de mágico para poder fazer palestra. Mais uma vez eu me encontrei ali com a palavra propósito, porque com 3 meses que eu comecei a fazer palestra, gente, e nada de fantasia sobre palestra. Palestra nada mais é do que um discurso efetivo. E hoje eu chamo de palestra poderosa, que é um discurso efetivo que constrói uma narrativa na cabeça da pessoa que leva ela de um ponto A para um ponto B melhor do que o ponto A. Puf, é isso que eu faço. E aí eu comecei a contar as histórias da minha vida. As histórias da escola, dos irmãos, as histórias que você conhece, o pessoal de casa vai conhecer. No YouTube é só procurar a palestra mais contratada por empresários, porque eu dei esse título para ela, porque sou marqueteiro. E a gente já fala do marketing digital, que é a busca, gente. O título do vídeo ajuda muito na busca. Exato, aí você seleciona o público que você quer que assista. E eu queria que os empresários assistissem, né? Enfim, aprendi isso com alguns amigos, tipo Silvana Rosa e etc. E aí, eu comecei a fazer palestra, e aí com 3 meses de palestra, aconteceu uma das coisas mais chocantes da minha vida. Uma menina veio para mim na cidade que se chama Itabira, no interior do estado de Minas Gerais, e ela falou assim comigo, todo mundo foi embora, ela não veio tirar foto comigo. Eu falei, que abusada. Porque as pessoas gostam de tirar foto com os palestrantes. E aí ela não veio... Só pra entender o contexto, o cara sai da TV, assim, ainda achando que todo mundo reconhece ele na rua. Mas é conhecido, e daí menina. chega num lugar... Nem que seja, como é que era o nome do cara que apanhava lá? O Ivolanda? A Ivolanda. Ivolanda, você era o Ivolanda mais alto, então. É isso, e de mágico ainda. E ficou chateado o ego lá em cima. Não fiquei chateado, é porque todas as pessoas que ficam depois da palestra, geralmente é para tirar foto comigo. Faz uma fila grande, eu atendo todo mundo, acabo com a minha voz, mas atendo todo mundo, é a oportunidade que a pessoa tem de chegar perto de mim. Só que uma menina, ela ficou sentada, do jeito que ela assistiu a palestra, ela chorou e ela ficou sentada. Quando eu tava indo embora, as luzes estavam baixas, assim, eu lembro direitinho da cena. Ela veio na minha direção e falou assim, Renner, eu preciso muito te falar uma coisa. E eu falei, claro, fala. E ela engasgou, não falou. Eu achei estranho. Ela falou assim, eu preciso muito te dizer que eu tô vindo de 3 tentativas de suicídio, mas não vou tentar a 4ª. Porque eu tava aqui sentada te assistindo e reencontrei os meus motivos para continuar vivendo. Uf! E aí toda essa história que eu comecei a introduzir aqui da minha infância, das minhas dificuldades, do preconceito, seja lá do que eu sofri, com muito gosto. Você tinha feito alguma pergunta para Deus, se você deveria estar no caminho certo ou não? A minha mãe, sempre quando eu saía de casa, eu deixava minhas camisas sociais quando eu morava em Belo Horizonte, na casa da minha mãe. Eu morava a 6 km de distância. E minha mãe sempre que saía de casa, ela sempre repetia a mesma frase, assim, vai com Deus, meu filho, que Deus coloque as palavras na sua boca. Quando eu era adolescente, o pastor Sóstenes, lá na Igreja Batista de Getsemane, do pastor Jorge Linhares, onde eu congregava, com meu amigo Fred, que participou. Por acaso ele está aqui hoje participando dessa história toda comigo. O Sóstenes estava ministrando louvor e lá, me chamou lá na frente, tinha uma revelação que eu tinha ministério. Eu falei, não quero, não queria ser pastor e tal. E aí naquele dia eu comecei a entender que o meu ministério era fora da igreja. Que o mistério era onde as pessoas Eu tô te fazendo estavam. essa pergunta, não sei se você... eu vou virar a câmera aqui para mim, tô no Instagram. Eu tô fazendo essa pergunta porque eu fiz essa pergunta em Portugal. Quando eu tava lá e a gente tava naquele hotel para poder fazer o evento, desci para tomar um café um pouco antes de descer, eu me perguntei se eu estava realmente no caminho certo, que no meu mapa de me expor, porque era um desafio imenso me expor da figura, de subir num palco e tudo mais. Quando eu me fiz essa pergunta, enfim, não aconteceu nada durante o dia, mas no final do dia, eu chamei o pessoal para poder fazer um depoimento lá naquele cartaz que estava no corredor. Eu não sabia até Miami. Uma das pessoas que veio me dar o depoimento foi a Joana. Eu não sei se você sabe, mas a Joana em Miami contou que se ela não tivesse se eu não tivesse chamado ela e ela não tivesse dado depoimento para mim ali naquele corredor, e daí ela percebeu que ela poderia trocar o depoimento e voltar no dia seguinte, aquela noite ela ia tirar a vida. E não sei se você lembra, eu vou subir um vídeo que ela conta, a palestra inteira dela de Miami foi para me agradecer
Só que eu não conseguia sair da coxia lá em Miami, porque, cara, minha maquiagem tava no queixo, desmanchou toda. Ela terminou a palestra dela, ela foi pro fundo com o microfone e tudo, ligado, e daí ela não me viu. Eu e o Marcelo, e ela não me viu, ela entrou lá e ela começou a falar que ela estava atrás de mim, porque a palestra era para agradecer por eu ter entrado na vida dela e por causa do convite dela falar comigo, ela não tinha tirado a vida aquele dia e daí no dia seguinte aderiu ao Congresso Plano Perfeito e, enfim, várias coisas aconteceram, teve teu treinamento loucura. e ela percebeu que ela poderia transformar a história dela e daí ela subiu ao palco e, enfim, logo em seguida ela ia receber o certificado de palestrante internacional. E eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo lá, cara, Isso é propósito. desabei a chorar, feito uma coisa. Eu tô perguntando isso por Caramba, que causa de incrível. que você tocou nesse assunto e eu lembrei Que de incrível. se você tinha perguntado alguma coisa para Deus. Eu acho que eu nunca perguntei, porque na verdade, eu acho que eu nunca tive dúvida, né? É que você foi revelado antes, né? Exatamente. As fichas todas foram caindo e eu sempre falava, cara, que eu suma. Eu nunca tive muito ego, muita vaidade e foi até um grande erro meu de não usar as coisas ao meu favor a título de marketing mesmo, porque quanto mais posicionamento, mais pessoas vão me conhecer, mais pessoas vão se impactar com a minha mensagem, mais a gente melhora o mundo e a vida das pessoas. Mas enfim, então eu nunca tive isso. Mas quando aquilo aconteceu, foi muito doido, porque eu comecei a me questionar muito, eu sou muito questionador, né? Eu comecei a me questionar muito. Eu não sabia o que era um palestrante antes de palestrar. Eu nunca assisti uma palestra antes de palestrar. E eu comecei a me questionar, porque eu nem quis assistir, porque eu falei, Se existia uma fórmula? Era essa a tua pergunta? É- Se existia um manual? Na verdade, eu queria primeiro fazer do meu jeito. Deixa eu ver o que eu acho que é uma palestra, e eu falava. A minha primeira palestra tinha 3 mágicas no começo, 2 no final e uma história de 15 minutos. E essa história foi inflando. E até que chegou nessa menina e ela falou isso. E eu comecei a me perguntar, o que eu faço? Tem alguma coisa aqui. O que eu faço é muito poderoso, porque eu não abro a Bíblia. Quando você falou de Efésios, honrar pai e mãe, assim como o apóstolo Paulo disse que ainda que não houvesse ao inferno, ele escolheria seguir a Cristo, ainda que não houvesse nenhum tipo de mandamento como promessa na Bíblia ou em lugar nenhum, eu escolheria honrar os meus pais. Porque gratidão para mim é muito fácil falar, mas gratidão não tem nada a ver com dizer obrigado. Mas daí tem também Gratidão tem a ver com retribuição. E se você não é honrar o pai e mãe, você não tem sucesso, né? Mas ainda que eu não tivesse sucesso, eu honraria o meu pai e minha mãe sem sucesso. Entende? Isso é uma coisa que está muito, muito enraizada dentro de mim, assim. E aí, Silvana, quando aquilo aconteceu, eu comecei a me perguntar, cara, por que a minha história, o tal eleito melhor palestrante do Brasil, conta uma história de um cara que passou no vestibular. E tinha ciúme dos irmãos. A minha história é só essa, é um cara que passou no vestibular. E mais uma vez tá aqui, ó, a foto lá, sabe aquelas fotos que eu mostro no final? Não tem um pessoal cortando meu cabelo? Ele é um deles, que estava cortando meu cabelo, acompanha todo esse processo. Um cara que passou no vestibular. E aí, ele era um maluco que acreditava em mim, não sei porquê, mas porque se divertia junto comigo, né? E aí eu comecei, então, por que essa história mexer tanto com a vida das pessoas? E a história da Silvana é a história da menina que não tinha luz em casa. E hoje é uma das maiores experts do Brasil em marketing digital e tecnologia, etc. Então, essa disparidade. Aí eu comecei a buscar isso. Que fórmula é essa que faz as pessoas desistirem de tirar a própria vida? Cara, se isso não é de Deus, eu não sei de que mais que é isso, não. E eu comecei a buscar o que a gente fazia, o que fazia. Que discurso era esse? E aí eu cheguei à conclusão. E aí é a bandeira que eu levanto hoje. Eu cheguei à conclusão que uma palestra poderosa, que é o nome que eu dei pro jeito que eu ensino a palestrar, tem 2 obrigatoriedades. Uma verdade absoluta no seu peito, porque nunca é sobre grandes feitos. Eu não conto como eu conquistei nem R$1, nem 1 milhão. Eu conto como eu passei no vestibular. E como eu deixei de dar dúvidas para minha mãe, que sempre lutou a meu favor. E ali entre os meus princípios. Mas então é sobre grandes verdades dentro de um roteiro impactante. O que é um roteiro? É uma ordem de apresentação de fatos. Primeiro você fala isso, depois você fala isso, depois você fala isso. Que leva a pessoa a uma reflexão profunda pela ordem na qual os fatos são apresentados. Então, existe uma fórmula. Falar a verdade. Fala com o coração. Fala o que você viveu. E eu empacoto. A minha tia era benzedeira. E daí ela sempre falava assim, ó. A verdade, ela é amarga, é salgada, mas você precisa usar uma única vez. Exatamente. Renner, a gente está falando muito aqui das mães e das pessoas, mas assim... Adoro as mães. Mas tem gente que está nos escutando que se sente, talvez, nem ser humano às vezes. A autoestima, ela já está no negativo.
Tem uma pergunta aqui, quem está nos acompanhando no canal do YouTube, eu vou estar lendo. Olha, ele descobriu a câmera agora. Mágica. Sara Gabi. Renner, o que você diz para aquelas pessoas que não se aceitam como são e se acham insuficientes ou inferiores? Ai, gente, que dó. Exatamente. Eu só falo o seguinte: você acha que eu nunca me achei assim? A gente conversa sobre isso, até hoje a gente estava conversando sobre isso. Você acha que eu nunca me achei assim? Por quê? Porque quando a gente não tem certeza do que a gente é, e aí eu vou parafrasear algumas pessoas que usam esse termo, que é a pura verdade, quando a gente não entende que a gente é a imagem e semelhança do Criador, e que ninguém é melhor do que ninguém, e que qualquer pessoa é melhor do que outra pessoa em alguma coisa, e que você que está lá embaixo é melhor do que eu, do que Silvana Rosa, do que Fred, do que o pessoal que está aqui com a gente, em alguma coisa. Então, quando você não tem certeza de quem você é, você precisa da opinião dos outros. E aí, quando você precisa da opinião dos outros, você está sujeito a outras pessoas que estão feridas e querem ferir outras pessoas também. Porque só as pessoas feridas ferem. Então, esses dias falaram comigo assim: Renner, fulano falou mal de você. Eu falei: oi? Filho, você não tá entendendo não? A minha mãe fala mal de mim, criatura. Quem é o fulano na fila do pão? Você acha que eu vou preocupar? Que meus irmãos, que a pessoa que mais me ama fala mal de mim porque não concorda com tudo que eu falo? E claro que não tem que concordar mesmo. Mas quem é o fulano? Então, o que as pessoas dizem ao meu respeito, Silvana, tem a ver com elas e não comigo. O dia que eu entendi isso, que o que as pessoas falam tem a ver com elas e não comigo, tem a ver com os medos dela, com a segurança dela, com a opinião de mundo que ela tem, e aí eu me certifico em quem eu sou. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então pronto, eu não tenho que questionar com ninguém o que eu sou. Eu conheço os meus princípios, conheço a minha integridade, conheço a minha história, conheço os meus valores e não estou preocupado se ninguém está sabendo, se alguém está sabendo ou não está sabendo. E a partir do momento que eu comecei a contar as minhas histórias, simplesmente colocando as minhas verdades, os meus princípios para fora, o que aconteceu? Semelhante atrai semelhante. Por que você me chamou aqui? Porque a gente tem princípios e valores em comuns. Porque não tem jeito, você automaticamente se conecta com pessoas que têm os mesmos princípios e valores que você. Então seleciona, não queira agradar todo mundo. Coloca os seus valores para fora e não aceita pessoas com valores diferentes. E dificilmente suas amizades vão dar errada. E essas pessoas te colocam para cima, porque essas pessoas têm sucesso. Porque gente feliz não enche o saco. E se ela não enche o saco, ela não vai te criticar. Silvana, quem te critica é só quem não construiu nada ou quem construiu menos que você. Você nunca vai ver uma pessoa que construiu mais do que você olhando para você e te criticando. Então, se tem alguém te criticando, você está andando com as pessoas erradas. Renner, é muito forte isso, porque assim, quando eu saí do mundo corporativo, eu meio que entrei num casulo por 5 anos. 5 anos eu servi grandes players, grandes nomes no mercado. E eu achava que estava tudo bem. Servir minha agência, cuidar da presença digital de algumas pessoas, médico, dentista, cirurgião plástico, profissionais liberais, e também o pessoal que fazia lançamento, grandes nomes. Eu sempre entrei em grandes contas, porque eu sou uma pessoa processual, eu tenho processos. E daí chegou um momento que aquele processo de estar servindo ali não me bastava mais. E eu percebi que eu era chamada, indicada para as outras pessoas porque o meu nome chegava primeiro por causa do processo. Chega de 2 maneiras. Primeiro que eu sou brava e a segunda que eu sou processual e faço a entrega conforme a promessa. Mas aquilo não estava me bastando mais. Eu estava quase explodindo dentro de um lugar assim que não estava suficiente. Tanto que daí, eu sou de janeiro, né, sou Capricórnio, eu coloquei no meu mapa mental do ano que eu queria palestrar em 2022 e entreguei para o universo, né? Que seja o que Deus quiser, vamos ver o que acontece. E as coisas foram acontecendo. Mas é muito louco. Tem uma aluna minha que ela palestrou esse final de semana conosco lá em Alphaville, e você vai ter a oportunidade de conhecer ela. Ela conta que a vida dela foi levada para um rumo. O cara tinha uma fantasia que queria ter uma menina que fosse garota de programa. E ela levou uma menina comum, que não tinha apoio familiar, que não tinha valores e princípio, a fazer a fantasia dele, e daí dali, para poder suportar tudo, ela entrou até no mundo das drogas. Hoje ela aceitou Cristo, ela é casada, e ela tinha um desafio. Eu sei que eu estou criando muito
eu sou exemplo de algumas coisas para ela. Tanto que ela chegou para mim dizendo assim, eu posso ir para palestrar? Você me ajuda a montar minha palestra? E tipo assim, claro que sim, eu estava lá na plateia assistindo a palestra dela, foi a primeira palestra dela, mas ela contou muitas dores, muitas coisas de como que você andar com pessoas erradas nem sempre vai te levar para o sucesso, para o lugar certo. Então, ter a base da família, com valores e princípios, saber dizer não, saber o que você quer, vai te levar para o caminho certo. Então, muitas vezes, por mais que você goste daquela amizade, saber dizer não para ela vai te levar lá na frente a algo que você não vai ter vergonha, não vai te levar a frustração para você e nem para tua família. E ela viveu esse inferno, foi lá embaixo, mas ela conseguiu sair, encontrar uma pessoa que levou ela para a luz. E essa pessoa hoje é o marido dela, então é um cara super do bem, que entendeu como ela foi parar lá, não julgou e a acolheu com amor e hoje leva ela e estava lá na plateia batendo palma para ela da primeira palestra dela e agora ela gostou e quer seguir contando essa história para ajudar outras meninas que elas podem fazer escolhas mais certeiras de saber as amizades. Então, aquela velha máxima da mãe, né? Cuidado com quem você anda. Isso é muito louco que você está falando, Sil. Deus, quando fez a gente, ele sabia que a gente ia precisar uns dos outros. Mais do que a gente imagina. Quantas pessoas você acha que foram necessárias para eu estar vestindo essa camisa aqui? É quem costurou, é quem cortou, é quem teceu o fio, é quem fez o tecido, é quem transportou, é quem fez a máquina, é quem transportou a máquina e é todo mundo envolvido. Se você faz uma logística reversa, você fica maluco. Você fica maluco. Não dá para calcular quantas pessoas estão aqui no mundo só para eu vestir essa camisa, certo? Certo. Como Deus sabia disso e Deus é o cara, o que ele fez? Ele programou a gente para acreditar em histórias. Isso é um poder muito grande para o bem ou para o mal. Por quê? Porque pessoas que contam histórias mentirosas enganam algumas pessoas. Pessoas que contam histórias que não levam a nada enganam algumas pessoas. Mas pessoas que contam histórias inspiradoras, como a sua amiga está fazendo, ela está inspirando outras meninas. Aí quando eu vou lembrar daquela menina de Itabira, quando eu vou lembrar do caso da Joana, eu vou estudar, entender o que é o suicídio. O suicídio, segundo a psicologia, é uma decisão eterna para um problema temporário. Mas na cabeça de quem pensa, não julguem. Ele já tentou de tudo. Ele já esgotou as possibilidades. E para ele o problema não é temporário. Sabe por quê? Porque ela não te ouviu contando a sua história ainda, que você já teve por lá e saiu. Cada vez que você conta a sua história, uma pessoa cria de novo aquela esperança que o meu pai trazia na pregação. Cada vez que você conta a sua história, essa emoção pode bem. Mas cada vez que você te cala e não conta a sua história, seja na internet, seja no ônibus, seja no avião, seja no elevador, seja no supermercado, cada vez que você não conta uma história, uma pessoa deixa de ter um parâmetro e uma pessoa pode tirar a sua própria vida. Existe... a minha palestra chama Fórmula Mágica de Sucesso. E eu resumo a Fórmula Mágica de Sucesso em 3 passos simples. O primeiro é sonha grande. Você já ouviu falar que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho? Mas sabe qual que é o problema de sonhar pequeno? É que pode dar certo. E se der certo, você vai se reafirmar uma crença que é só isso que você pode, que é só isso que você merece, que é só isso que você é capaz. E aí acabou sua vida, muito possivelmente pro resto dela. Então o primeiro passo é sonha grande, ponto. O segundo passo é não negocia. Porque se tem uma coisa que vai acontecer, é a vida tentar te oferecer menos. E o que eu mais vejo gente aí é diminuindo seus sonhos para caber dentro do que a vida está oferecendo. Então não negocia. E o terceiro passo é o mais mágico. Cola com quem já fez. Qualquer coisa que você quer fazer na sua vida, alguém já fez. Todas as respostas... Ei, olha para mim na câmera 2. Todas as respostas que você quer da sua vida já existem. Alguém já fez. E aí vamos pegar o outro lado da moeda pra gente arrematar? Quanto mais você conta as suas histórias, mais você inspira pessoas a acreditar que existe um caminho e chegar mais rápido no sonho grande delas. E assim eu acredito que a gente constrói um mundo muito melhor. Por isso a minha luta é sobre incentivar pessoas a contar suas histórias. Quer ser palestrante, a gente dá um jeito. Não quer ser? Conta as suas histórias. Renner, talvez muitas pessoas estejam escutando a gente e pensando assim, caramba, minha história é tão simples. Eu tô aqui no interior, eu tô aqui em São Paulo, eu sou descendente ou filho de, talvez do Nordeste ou do Sul, ou que não seja nativo aqui de São Paulo. A sua história rende e pode inspirar outras pessoas de qualquer fato, vai da maneira da narrativa que você fizer.
Se você olhar o contexto da palestra do Renner, é engraçado pra caramba, mas ele transformou aquilo ali num processo com todos sabe aquele filme Divertidamente? Ele transformou a história nos 5 pontos lá. Inclusive, a minha palestra vai pro Netflix, tá? Tá sabendo? Eles não estão sabendo ainda não, mas vai. Tá. Mas se você quiser uma produtora, eu tenho contato, tá? Olha, tá vendo? Gente, joga pro universo, sonha grande, não negocia, cola com quem já fez. Olha, isso aqui acabou de acontecer ao vivo e eu vou querer mesmo, porque é um conhecimento popular e eu quero que não preciso ganhar R$1 com ela, mas que já ganhei muitos milhões. Só com uma palestra poderosa e milionária por esse motivo. Mas eu coloco ela no mundo para que todas as pessoas acreditem que o homem é aquilo que ele quer ser. Não, eu vou te indicar, Paula. Mas assim, só para concluir. Então a pessoa pode estar nos escutando, depois vendo até a gravação e pensando assim, caramba, minha história é simples, eu sou um pacato cidadão, quem me dera ter coragem de transformar minha história pacata em algo que possa inspirar outras pessoas. Você que acha que você não pode inspirar outras pessoas, é só dar o primeiro passo. Muitas coisas podem acontecer e eu sempre falo assim, dê o primeiro passo porque não vai faltar chão para você. Isso eu falo por mim mesmo, porque eu morri de medo. A primeira palestra eu quase levei uma sapatada na cara. A primeira pessoa que me fez uma pergunta foi o Renner, porque assim eu falei muito sobre assédio e eu sofria muito assédio quando eu estava no mundo corporativo. E eu não cedi, que eram meus princípios, meus valores. E a segunda, e eu botava a mão no bolso. E daí, ainda bem que tinha uma luz na minha frente, senão eu ia ver alguém mirando um sapato em mim, porque eu coloquei a mão no bolso. Isso em Orlando. Em Orlando. E daí, assim, claro que aquela... Portugal, você foi sem bolso, não tinha onde colocar a mão, você se soltou. E a história eu mudei, né? Então eu fiz outra história. Não deixei de contar a minha história, mas eu coloquei outros elementos que eu achei mais interessante. Então, assim, você que está escutando a gente, você pode, sim, alegrar outras pessoas ou, quiçá, inspirar outras pessoas com uma palestra ou contando no YouTube, contando no Instagram. Começa por aí, se você está inseguro. Não importa... Gente, pega o teu celular, coloca num livro, num apoio que não fique para baixo, em linha reta, abre ele na opção ao vivo, faz o teu vídeo, sobe, salva lá e você vai impactar pelo menos 1 ou 2 pessoas. Deixa rodando, ele vai entregando. Se for para o YouTube, capricha no título, como o Renner falou aqui. O título faz as pessoas engajarem mais. Veja se alguém te ajuda a fazer uma arte, que é aquela thumb que vai Canva de graça, tem muito modelos, então, né? Você mesmo fala na palestra. O Canva é maravilhoso, você consegue subir, não sabe o que é? Joga no Google aí Canva e daí lá tem templates para tudo. Tem para Instagram, tem para Facebook, tem para LinkedIn, Thumb, a artezinha da capa do YouTube. Ele já tem pronta na medida certa para você não errar. E ali você consegue baixar gratuitamente e colocar a capa desse teu vídeo lá do jeito que você quiser, da maneira que você conseguir. Faz o primeiro, o segundo, o terceiro, você vai ver que as próprias pessoas vão estar comentando na parte de baixo o que acharam dos teus vídeos, você vai ver quantas pessoas viram. Aquilo ali é a tua audiência, vai melhorando, vai subindo, vai ganhando coragem, melhorando o discurso. Não importa qual é o assunto, sempre vai ter alguém que já falou, mas todo mundo vai ficar assim com mineirês ou com gaúchês meu, que vai se conectar e vai gostar de você, vai compartilhar, vai estar se inspirando em você para não tirar a vida. Ou outra coisa. Posso somar ainda mais, Sil? Eu posso dar uma técnica que eu uso para a pessoa destravar e fazer a coisa sem cobrança e sem compromisso? Por que as pessoas têm medo de falar em público? Vamos estudar isso neurocientificamente. As pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo do que as outras pessoas vão pensar quando ela fala, e a voz trava. As pessoas têm medo da reprovação, as pessoas têm medo de alguém na plateia falar, não concordo com isso, é mentira. Mas quando você está fazendo um discurso sobre a sua vida, sobre aquilo que você viveu, não tem como a pessoa discordar. Então não fala sobre algo que você acha que alguém vai discordar, fala sobre a sua vida. Eu nasci, conta uma história da sua vida, e aí qual que é a alma da palestra? Eu falo que uma palestra ela tem que ter alma, e a alma é quando o seu olho brilha, igual quando o nosso brilha contando as nossas histórias aqui na nossa palestra. E se quiser colocar uma musiquinha de fundo, pode, eu até dou para vocês um monte de musiquinha aí. E aí, qual que é o tema? Na sua cabeça, tá? Não é o título que você vai escrever. Fala assim, fala sobre algo que você acredita. Você acredita que honrar pai e mãe vai te trazer bênçãos? Fala sobre isso. Abre o vídeo e fala assim, eu acredito muito que honrar pai e mãe... Por quê?
Parará. Aí você começa a explicar o porquê que você acredita naquilo. O que acontece nesse momento? Algumas pessoas não vão gostar e sempre não vão gostar. Algumas pessoas vão gostar, outras pessoas precisam ouvir aquilo. E aí quando ela vê você falando, ela já ouviu de alguém, e aí viu você, na cabeça dela, ela fala assim, cara, isso deve ser verdade. Porque tem muita gente falando assim, que eu não conheço aqui, tá falando. Ó. Então começa a falar das coisas que você acredita, de verdade, quais são os seus princípios que você acredita. Isso vai te dar um conteúdo e uma tranquilidade de falar. Porque ninguém domina melhor a sua vida e as suas histórias e o que você acredita do que você mesmo. Então as pessoas ficam, o que eu vou falar? Vou dar uma aula, vou dar um conteúdo. Não. Convence alguém na câmera ali sobre algo que você acredita. Você acredita no casamento? Você acredita num casamento feliz? Você acredita que Deus é filho do Criador? Você acredita que Deus te fez para prosperar? Fala, eu acredito por isso. Eu vi isso na minha família, eu vi isso no meu pai. Isso já virou um contexto. E as pessoas começam a destravar. E não tem nada que conecta mais do que princípios. E melhor, só conecta com quem tem os mesmos princípios. E aí você seleciona a sua audiência. Muitas pessoas começam... eu tenho formação em coaching, eu coloco na gaveta, não divulgo muito. E tenho a formação também em mentoring. Mas muitos colegas que se formaram comigo ou em outros lugares não conseguem ir para frente porque, eles travam de simplesmente fazer o que a gente está falando aqui, canal do YouTube ou Instagram, fazer as suas lives. Não conseguem montar um portfólio do que é que eles vão estar falando de palestra, coisa parecida. E daí eles perguntam, mas quem é que vai se interessar por mim? Porque eles próprios não se reconhecem de processo. E daí também eles chegam na pior barreira, que é as pazes com o dinheiro. Em que momento que a pessoa vai perceber que a palestra dela, aquela 1 hora dela lá, seja lá para 50, 100, 500 pessoas ou às vezes mais, tem que avaliar antes quanto é que vale aquela hora dela ali contando a sua história, mas inspirando. E isso vale dinheiro, vale a vida de muitos médicos talvez que deixam de atender algumas pessoas em algumas áreas, né? Porque ela vai estar ali te escutando. E posso ensinar como é que cobra pela palestra? Porque a maioria dos minhas centenas de alunos, né? Seja na imersão, na mentoria, no programa, as pessoas falam assim, mas eu faço as palestras de graça, mas eu não tenho coragem de cobrar. Eu falei, filho... Não fizeram as pazes com o dinheiro ainda, alguém tem que pagar a sua hora, sabe por quê? Ou alguém vai te pagar a sua hora, sua comida, suas contas, para você dar o seu tempo para salvar essas vidas, ou você vai ter que trabalhar num trabalho para ganhar dinheiro e o tempinho que sobra, você está fazendo a obra. Você está inspirando pessoas, salvando vidas. Então você tem que conhecer. Seu conhecimento é muito valioso, como a Silvana mesmo disse. Agora, presta atenção, é muito simples. Quando alguém te pedir uma palestra... você deu uma palestra. Geralmente quem quer de graça, pede uma palestrinha, uma falazinha. Nossa, tem um cliente meu que fala assim, palestrinha, nem vem. Não faço palestrinha. Você pode dar uma palestrinha, uma falazinha e tal. E aí o que você vai fazer? Quando alguém te falar isso, você fala assim, claro, eu vou pedir o fulano para te mandar uma proposta. Quando eu comecei, gente, olha que coincidência. O fulano chamava Fred Campos, que é esse menino que tá aqui, ó. Só que o Fred nem entrava no jogo. Eu tinha um e-mail, fredcampos@gmail, e eu mandava por aquele e-mail. E aí, não precisa fazer se não quiser, olha, mas eu ele fazia. te usando mais uma vez, né? Foi sempre assim. E aí, o que você faz? Você manda uma proposta, presta atenção nisso aqui, ó. Você que está me ouvindo e quer monetizar o seu conhecimento. Manda uma proposta com o valor que você cobra. Você pode até fazer de graça, por algum motivo. Mas a sua proposta tem que ser assim, valor, R$5.000. Escreve na proposta o que você gera de benefício para a empresa ou para quem está ouvindo, ok? Sempre sobre eles. Valor R$5.000 e você pode, manda, não fala nada. O cara vai falar assim, mas é que eu tô sem dinheiro, não sei o que. Eu falo assim, olha só, eu como sou seu amigo, eu vou fazer um abatimento que você vai pagar o preço de custo. Bota 500, mas na sua proposta tem lá R$5.000. Valor autorizado por... Assina, seu nome assinado, para ele saber que tem um preço, mas por um motivo especial, você fez um valor diferenciado e tá tudo bem. Porque quem te vê palestrando e gostar de você, vai perguntar ao contratante, nossa, que legal a fala dele, a palestra dele, eu quero contratar, quanto custa? Aí o cara fala assim, de graça. E aí você nunca se posiciona. Agora, quando você manda a proposta certinha, nesse formato, você fala assim, olha, é R$5.000. Se ele falar que ele pagou menos, pelo menos ele vai falar que é 5.000. E aí as próximas, garanto para vocês, as próximas pessoas que vão chegando te pedindo, já vão com respeito te pedindo uma proposta. E aí você pode mandar a proposta e negociar o preço depois, até que você se posicione. Renner, até antes da pandemia, toda semana, eu tinha um canal, tem até agora um canal no Telegram,
Aonde que eu abria, dizia lá, pessoal, na quinta-feira eu vou fazer um Zoom. E quem tiver aqui e puser o problema, o negócio na mesa, eu vou resolver, vou fazer um diagnóstico de marketing. E sempre fiz isso durante 3, 4 anos. Um dia eu entrei e só tinha uma pessoa lá. E daí a pessoa colocou o problema dela. Na verdade, o problema dela não era o negócio, era ela. Geralmente é. E essa mulher contou mais ou menos o problema dela ali. Eu fui ajudando ela a dar os primeiros passos no digital, sem medo, sem nada. Ela me escutou, ela aplicou o que eu falei e ela mora ainda no interior de São Paulo. Passou muito tempo, eu abri uma turma de mentoria, que eu fiz um processo de mentoria, dei 11 aulas no YouTube. Quando eu abri, eu tomei o maior susto na minha vida, foram mais de 200 matrículas. 0 de investimento, só meu tempo, né? E daí, e ela estava na turma, no processo. Dela, você lembra de mim? Assim, assim, assado. Enfim, ela fez a turma num encontro aqui em São Paulo, ela veio com a maior coragem e superação da vida dela, foi conseguir pegar um ônibus e vir a São Paulo sozinha, alugar o BNB e me conhecer. Olha aí. E ela está aqui ao vivo. Ah, que legal. Comentando esse processo, que ela ainda precisa superar alguns desafios e com certeza a gente vai estar inspirando ela. E que na palestra dela vai ter o dia que em 2019 ela teve a noite comigo no Zoom, conversando. Então são histórias assim que a gente às vezes... eu sou muito transbordada na vida das pessoas, então eu fazia muito isso de toda semana dar uma aula porque eu queria me testar, sabe? Uhum. Traz o desafio que você tiver na frente e eu vou desenhar um projeto de marketing para você ou para tua vida e como é que você vai monetizar. E eu botava prazo ainda para cobrar a pessoa. E se eu via ela no Zoom, eu perguntava, e aí, aplicou? Porque tem uma coisa, né? Capricórnio às vezes tem uma memória de elefante. E eu sou muito difícil de esquecer as coisas. E eu não esquecia as coisas que eu dava para as pessoas. Então quando eu via ela ao vivo, eu cobrava muito ela dela ter colocado no ar. Renner, a gente está chegando ao fim. E assim... Deixa eu só fazer um comentário para sua aluna. Eliana. Paz. Eliana. Ela tem um sobrenome bonito, Paz. Paz? Eliana Paz? Eliana Paz e quem estiver me ouvindo que quer alcançar o próximo nível. Eu descobri na prática, eu lembro até hoje, quando eu fazia mágica, a primeira vez que eu ganhei R$1.000 num final de semana. Eu olhava para minha mão tomando banho assim, eu não acreditava. Eu dizia, eu ganhei R$1.000 num final de semana. E aí eu entendi uma coisa muito simples que eu vou te explicar. Fecha o loop que a gente começou falando. Ganhar R$1.000 por mês é difícil, até que você comece a andar com pessoas que ganham 10 mil. Ganhar 10 mil por mês é difícil, até que você começa só a andar com pessoas que ganham 100 mil. A minha mentoria é como a pessoa fatura R$10.000 por mês. Ganhar R$100 mil é difícil, até que você começa a andar só com pessoas que ganham 1 milhão. A minha mãe já dizia, diga-me com quem andas, que te direi que... A minha mãe falou pra você também? A minha também. As nossas mães falavam. Então é só isso. Mude seu ambiente. Olha o que aconteceu com a sua aluna. Colou contigo, que ganhava mais, sobe a régua. Automaticamente as escolhas automáticas que a gente está programado para fazer mudam e a gente vai para outra vida e nem percebe. Foi isso que aconteceu comigo, com você e com todo mundo que tem sucesso, que não nasceu no sucesso. Quem está nos vendo no canal do YouTube, eu vou deixar as redes sociais do Renner. Você está fazendo algum treinamento final do mês, inclusive, né? Quero te convidar. Oh. Dia 21, 22 e 23 de abril e dia 28 de dia julho. Dia 21 é o quê? Feriado de Tiradentes. Fala que vai poder ir só para ficar bonitinho aqui no YouTube. Eu vou. Mas meu convite de coração, eu vou fazer a minha imersão Palestras Poderosas, aonde eu ensino todas as minhas técnicas hipnóticas de conexão para falar de coração com coração. E lá, Silvano, o mais incrível é que depois que eu ensino tudo, eu ensino o meu método, tem um método passo a passo. Primeiro faz isso, depois disso, depois disso. Eu faço a minha palestra para os meus alunos, para eles enxergarem que eu não ensino o que eu li, eu ensino o que eu faço. E é por isso que funciona. E aí a gente monta o roteiro das palestras deles lá. Vai estar tudo no teu Instagram? Não, no meu Instagram até que não tem. Mas eu vou colocar só porque você está pedindo. Coloca nos stories lá. Então, assim, mas vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, se você eu tenho uma aula gratuita no Instagram. Tem? No link da minha bio tem uma aula gratuita de como montar o seu roteiro da palestra. Então, se você quiser saber o que eu vou ensinar na própria imersão, você pode entrar lá que vai ter um roteirinho, 6 caixinhas assim para você preencher, que todo mundo pode palestrar. Legal. Se você gostou do nosso encontro aqui, essa é a figuraça Renner Silva.
tá sempre encantando com as suas histórias, enfim, pelo mundo. E eu também divido o palco com ele, é o maior prazer. Estou aprendendo sempre mais, evoluindo e melhorando a minha narrativa no palco, não tendo mais medo nem de tropeçar no palco. Não coloca a mão no bolso mais. Não coloca a mão no bolso mais. Nos vemos na próxima quinta-feira. Obrigada.